Você é do tipo de pessoa que gosta de viajar? Você é do tipo de pessoa que gosta de explorar novos lugares, que tem essa personalidade um pouco mais aventureira, curiosa? Eu amo viajar, eu amo conhecer novos lugares, eu amo essa sensação de liberdade que a viagem pode nos possibilitar, que pode nos proporcionar. E agora eu tô aqui em Roma gravando esse vídeo e justamente pensando em tudo isso, né? No significado que as viagens têm para mim, o quanto que isso satisfaz necessidades minhas, inclusive necessidades intelectuais, porque para mim viajar não é só estar aqui nesse momento de pausa, nesse momento em que a gente se desliga um pouco do trabalho, apesar de nessas férias em específico eu estar trabalhando ainda, uma coisa que normalmente não acontecia, né? E essa viagem ela tem muitos significados para mim. Primeiro, esse de ainda estar conciliando, né, uma parte, estar conciliando o meu trabalho, de não ter deixado ele totalmente de lado, até porque hoje o meu trabalho me permite isso, me dá essa liberdade geográfica de poder realizar ele aonde eu estiver, desde que eu tenha uma conexão com a internet. Isso realmente é algo muito bom, é algo que preenche, né, aquilo que eu acredito. E também eu acho que assim, ó, viajar coloca a gente em outro lugar. Viajar expande a nossa percepção, a nossa realidade, a nossa consciência. Quando a gente viaja, a gente permite experimentar aquela outra cultura, observar. Quando a gente vai viajando só pelo ponto de vista, muitas vezes, da compra, e não tem nada de errado com isso, né? É só você ter bem claro que esse é o seu propósito. A gente acaba perdendo, né, algumas coisas. Para mim, viajar, é claro que eu gosto de comprar, eu sou a louca das lembrancinhas, eu gosto de guardar registros comigo, eu gosto de olhar para determinados objetos. Para mim, objetos contam uma história, eles são símbolos e eu gosto de ter tudo isso comigo, né? Mas, mais do que isso, eu gosto da experiência, eu gosto de vir com a minha identidade exploradora, com curiosidade, meio antropóloga, meio historiadora, que é uma identidade forte dentro de mim, e poder ver tudo aquilo, né, que eu estudei diante dos meus olhos, tudo aquilo que eu acredito como pessoa também acontecendo. E eu acho que a viagem, ela ajuda a gente a sair de dentro da gente, né? A viagem, ela nos possibilita essa desconexão com o nosso próprio ego, a desconexão com os nossos problemas, a desconexão com a limitação da nossa mente, quando a gente está ali vivendo os nossos problemas, vivendo os limites até mesmo da nossa sociedade. E quando a gente viaja, a gente consegue sair de dentro de tudo isso e olhar de uma forma diferente. Mas aí é preciso ter um cuidado, né? Porque muitas vezes quando a gente vai para países, né, para locais que a gente considera que são mais desenvolvidos do que o nosso, a gente tende, inclusive, a menosprezar o nosso próprio país, a nossa própria identidade enquanto sociedade. E isso é algo muito ruim, né, a ser feito. É uma desonra muito grande que a gente acaba fazendo ao nosso local de origem. E não tem certo e não tem errado, isso é uma coisa que pode acontecer e muitas vezes acontece porque a gente não tem mesmo uma consciência disso, sabe? E é muito comum a gente olhar, nossa, mas no Brasil não funciona assim, no Brasil não é assim, no Brasil a gente não tem isso, no Brasil a gente não tem aquilo, não tem esse policiamento que permite que a gente se sinta em segurança para caminhar à noite, para caminhar por ruas um pouco mais escuras e mais estreitas, coisa que no nosso país a gente não faria. O nosso país, ele não sabe explorar o turismo, o nosso país isso, a nossa economia aquilo. E o que cada um de nós tem feito para mudar essa realidade? Eu acho que o primeiro de tudo começa dentro da gente, né? Por quê? Porque o que adianta o governo fazer tudo isso
se quando a gente olha para a história do nosso próprio país, a gente acha que a gente não tem história, a gente acha que a gente não tem cultura, a gente não consegue ver. Aqui é fácil você andar em Roma e você esbarrar com não sei quantas ruínas, pessoas que correm ao redor do Coliseu, fazem a sua atividade física diária aqui, e que pra gente correr no Maracanã é algo banal, às vezes é algo até não muito possível por conta da violência, enfim, mas é algo banal. E aqui, possivelmente, para essas pessoas também é algo normal, né? Correr ao redor do Coliseu é correr ao redor do Maracanã pra gente. Só que a gente acha que aqui eles estão demais, né? Aqui, uau, aqui as coisas acontecem, aqui N coisas. E sim, pode funcionar de uma forma diferente, mas o quanto que o que a gente acredita mesmo da nossa sociedade não influencia nisso. Será que é realmente só o governo? Será que é realmente só a economia? Será que a economia deles não tem problema? Será que o governo deles também não tem corrupção? Ou será que eles acreditam tanto em tudo isso de maravilhoso que eles têm, que eles cobram que isso seja uma realidade? Né? Eu acho que cabe muito essa reflexão. É óbvio que aqui muita coisa aconteceu, né? Muita coisa saiu daqui. Por exemplo, Roma era saída do Império Romano, e quantas coisas não foram construídas, quantas civilizações, quantos povos não foram dominados e conquistados pelo Império Romano, até que o Império tivesse a sua ruína e virasse outra coisa. Se você parar para pensar, a Itália, enquanto país, foi uma das nações mais tardias a se formar, assim como a Alemanha, né? Por muito tempo funcionou na base de estados, mantendo ainda aí a estrutura, né, a identidade, a organização do feudalismo, e demorou a se construir como um estado moderno, como a gente conhece, como as primeiras nações a se formarem, os primeiros reinos a se formarem, como Portugal, como Espanha, como a própria Inglaterra, como tantos outros países já tinham, né, virado, já tinham se constituído como uma nação unida, como um reino, né? E olha só a diferença de tudo isso hoje, no dia a dia deles hoje, não impactou tanto assim, né? Eles conseguem ter uma identidade fortalecida por conta muitas vezes desse orgulho nacional, e que eu acho que falta um pouco pra gente, sabe? E eu acho que quando a gente virar essa chave e começar a olhar para nossa história como sendo uma história também, a gente tem a nossa própria cultura, a gente tem o nosso próprio valor, explorar a cultura indígena, explorar a herança africana, explorar tantas riquezas que nós temos e parar de olhar pra gente enquanto um povo subdesenvolvido e olhar para a riqueza cultural que a gente tem, a gente vai se colocar num outro patamar. E aí, o que você pode fazer para contribuir para isso?